encontro reunindo autoridades da Rússia e de países africanos, inclusive com a presença do próprio Vladimir Putin. A presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS, Dilma Rousseff, lá esteve, conversou com o Putin, conversou com o Ramaphosa, presidente da África do Sul, e discursou para os líderes lá reunidos. Um momento, inclusive, de tensão, né, numa parte da África, com o golpe de Estado que aconteceu ontem e hoje recebeu condenação de várias partes, a deposição do presidente Mohamed Bazoum, do Niger, ou Níger, como costumamos dizer aqui, né? Mas é um país foi colonizado pela França, e houve um golpe militar, né? Caricato, clássico, aquele de estereotipado quase, né? Inclusive, os argumentos para o golpe foram má gestão econômica, crise social, e de fato há, e a sofrida população, quando você pega os números do Niger, você encontra ali números dramáticos, né, de renda per capita baixíssima, e um país que tem muitos problemas sociais. Então, sempre que há uma mudança no poder, seja qual for, as pessoas se enchem de esperança, né? Ou têm algum nível de esperança, acham que a mudança vai mudar suas vidas. E muita gente foi para as ruas, comemorou, outros protestaram, mas um protesto que gera reação armada, né? Já que são os militares no poder. E o Bazoum, inclusive, ele e sua família foram detidos, ele foi levado para a prisão, e há pedidos dos Estados Unidos, da França, da própria Rússia, para que ele seja libertado, colocado em segurança, né? E a própria unidade africana divulgou um documento dizendo que reconhece os problemas que há no Niger, mas que um golpe militar não é a solução para os problemas do país. Então a África tem esses problemas de instabilidade política, mas é um continente de uma riqueza natural formidável, né? Riqueza mineral, riqueza demográfica, riqueza social, riqueza cultural, uma vivacidade extraordinária, o oposto daquela decadência que a gente nota em algumas regiões do mundo, aquele cansaço pesado, né? Realmente que expressa uma decadência geral. A África não. A África é de uma vivacidade, né? Uma explosão de perspectivas. É formidável, formidável a África. E tão diferente, né? Que a gente muitas vezes fala a África como algo uniforme, né? Você tem a África árabe, a África subsaariana, a África meridional, e ali na África Central, países com situações muito diferentes. Mas em todo o continente, em 54 países, o que se encontra é vivacidade, expectativa. E é um continente muito vivo, com tantas realidades diferentes, culturas diferentes, né? Mas a China e a Rússia perceberam isso. Perceberam que ali estava um mundo novo, com o qual era fundamental manter relações profundas, não só diplomáticas, não só protocolares, mas relações políticas profundas, econômicas, comerciais, investimento. E ninguém faz investimento porque é bonzinho, faz investimento para ter retorno. E o que os africanos têm dito, os mais diversos dirigentes africanos, de países tão diferentes entre si, é exatamente isso. Que os países africanos não querem favores,
não querem programas de socorro, eles querem parcerias, investimentos. E a China e a Rússia claramente saíram na frente, muito à frente. Nos últimos 2 anos, os Estados Unidos tentam reagir, tentam estabelecer novas pontes com a África, colocando dinheiro, tentando recuperar influência, mas a profundidade das relações de grande parte da África com China e Rússia é algo hoje distante dos Estados Unidos. Então, esses encontros são normais, são naturais. E o novo Banco de Desenvolvimento anunciou que a Dilma Rousseff iria lá, a São Petersburgo, para conversar com o Putin, com o Ramaphosa. Por que, especificamente, Ramaphosa? O Putin é óbvio, né? Ele é um anfitrião. Mas por que o Ramaphosa foi citado? Porque ele preside a África do Sul e a África do Sul é país fundador do BRICS. Então é claro que a Dilma tem de conversar com o Putin e com o Ramaphosa, aproveitando essa ocasião, para saber o que eles esperam da posição do BRICS, da posição do Banco de Desenvolvimento, o novo Banco de Desenvolvimento, na reunião do BRICS, na cúpula do BRICS, que acontecerá na África do Sul. Então, até porque o Putin não irá à África do Sul. Vai o Lavrov, Sergei Lavrov, o chanceler. Então a Dilma precisava ouvir do Putin o que ele, como presidente da Rússia, espera do novo Banco de Desenvolvimento na nova etapa em que entrará o BRICS. E também o Ramaphosa, como presidente da África do Sul. Mas aí, antes da Dilma viajar, na imprensa ocidental, veio aquelas coisas que são plantadas, né? E é possível saber, é até fácil saber quando algumas coisas são plantadas, porque elas não trazem nenhum fato ou declaração oficial, ou pelo menos ali, aspas, para fulano de tal, para amparar aquela suposta informação. Nada. É aquele negócio de alguém disse, alguém falou, o assessor do amigo, do primo, falou. E aí, soltaram que a Dilma iria à Rússia e diria ao Putin que o novo Banco de Desenvolvimento não vai emprestar dinheiro para a Rússia agora, não fará novos investimentos na Rússia. Isso é patético, né? Para você identificar uma notícia como essa, identificá-la como sendo algo plantado, inventado, basta usar a lógica. A Dilma preside um banco. Esse banco tem hoje 5 donos. O povo da Rússia, o povo da China, o povo do Brasil, o povo da África do Sul e o povo da Índia, que por intermédio de seus governantes tomam as decisões. Então é claro que ela não vai lá dizer não. Ô, Dilma, eu estou precisando aí do novo investimento. Não, agora não. Isso não existe, né? Isso é um diálogo completamente fantasioso, que não iria acontecer e não aconteceu. O que aconteceu foi que, em resposta a essa especulação, o novo Banco de Desenvolvimento soltou uma nota dizendo que Dilma conversaria com Putin e Ramaphosa e trataria prioritariamente do assunto moeda. Uma moeda que pode ser adotada no âmbito do BRICS para relações comerciais, intramuros, em substituição ao dólar. E que, aí respondendo a essa especulação,
não havia nenhuma cogitação de tratar do assunto empréstimo. Pois bem, depois da nota do novo Banco de Desenvolvimento, o que vem no noticiário, inclusive no Brasil, espalhou-se, né? Alguém publica e aquilo vai sendo reproduzido, é impressionante. Que a Dilma havia negado empréstimo à Rússia. É um troço tão cretino, né? Porque é irrealizável, é fantasioso demais, né? É algo completamente fora de como as coisas funcionam. Até porque existe uma posição, aí sim, isso é real, da China, que é basicamente o seguinte: o novo Banco de Desenvolvimento será um banco que tornar-se-á cada vez mais alternativo ao Banco Mundial e aos bancos regionais para países em desenvolvimento, países pobres, países que precisam de investimento. Façam ou não façam parte do BRICS. Ora, para que o banco tenha liberdade de ação no mundo, em qualquer continente, é preciso que ele evite entrar em confronto com determinadas posições internacionais. No caso, a posição imposta pelos Estados Unidos e replicada, como sempre, pela União Europeia e, como sempre, ou desde o Boris Johnson, pelo Reino Unido, dizendo não pode emprestar dinheiro para a Rússia. Não pode financiar projeto na Rússia. Então, o que a China faz? Ela empresta, ela financia, mas ela não quer fazer isso por intermédio do novo Banco de Desenvolvimento. Aliás, não deveria ser essa a posição pública do BRICS. Não deveria ser. A posição pública do BRICS deveria ser: não referendamos essas sanções. Aliás, a Dilma discursou contra as sanções ontem. Discursou claramente, citou as sanções como sendo mecanismos negativos. E a posição do BRICS deveria ser: olha, não reconhecemos o que os Estados Unidos querem impor como legislação internacional. Eles que sancionem e abracem suas sanções, mas não podem empurrar essas sanções para o resto do mundo. Por exemplo, a Europa, inclusive na semana passada houve reclamações na Itália, houve um encontro Cuba-Itália, muito mais ligado à arte cubana, a aspectos culturais de Cuba, mas que, claro, tratou de assuntos políticos. E, ao mesmo tempo que acontecia isso na Itália, em Portugal e na Espanha e na Bélgica, houve manifestações contrárias ao fato de a Europa estar amarrada por decisões dos Estados Unidos relacionadas a Cuba. Será que alguém acha isso normal? Que a Europa tenha suas relações comerciais com Cuba limitadas por aquilo que os Estados Unidos estabelecem como ponto culminante de qualquer relação comercial? Podem vir até aqui, podem negociar até aqui, podem negociar até esse volume, podem negociar até tantos milhões de dólares. Não podem fornecer tais e tais mercadorias. É uma relação de iguais? Entre iguais? Essa dos Estados Unidos com a Europa, entre Estados Unidos e Europa? Quando os Estados Unidos dizem: vocês podem fazer isso, aquilo não. E o BRICS deveria ter adotado essa posição. Não reconhecemos. Mas, como há essa ideia de o banco
expandir seus negócios pelo mundo, decidiram que não haveria essa trombada com as sanções. E a China, a Índia também, não só a China, hein? A Índia também tem feito investimentos na Rússia, tem garantido capital para empreendimentos na Rússia, tem negociado em rublo com a Rússia. E aí a Europa reproduz o comportamento americano em relação a ex-colônias, né? Índia! O Putin diz que só negocia em rublo, não dê rublo para ele. É assim. E a Índia disse, não, eu vou negociar usando rublos. Não pode. A Índia disse, posso. E farei. E estou fazendo. Então China e Índia estão fazendo isso isoladamente, não por intermédio do novo Banco de Desenvolvimento. E por que essa preocupação? Há 22 pedidos formalizados. 22 países que apresentaram documentos oficiais pedindo para que sejam aceitos no BRICS. O BRICS tem 5 membros. Há 22 querendo entrar, ou que já formalizaram, na verdade, mais de 40 países querem entrar. Porém, esses 22 já formalizaram. Inclusive nossa vizinha, a Argentina, Cazaquistão, Indonésia, Argélia, Irã. E o grande pulo do gato, Arábia Saudita, Emirados Árabes, historicamente aliadíssimos dos Estados Unidos. Isso não é um movimento apenas comercial, não é apenas um movimento de países que enxergam, por exemplo, no novo Banco de Desenvolvimento, presidido pela Dilma, a possibilidade de empréstimos mais interessantes, um contrato de empréstimo mais interessante do que aquele que você encontra no Banco Mundial ou nos bancos regionais, como temos aqui nas Américas, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E é interessante porque, por exemplo, o Banco Mundial é quintal dos Estados Unidos, assim como a direção do FMI deve ser de um europeu, a direção do Banco Mundial deve ser de alguém escolhido pelos Estados Unidos. Eles decidiram isso e assim ficou. E assim ficou. E um mundo que bata à porta, pedindo isso e aquilo. De repente você tem um banco que se torna alternativa, claro que muita gente se interessa. Porém, não é só isso. E aí é que está o ponto crucial. Até o final do ano, o BRICS deve se posicionar. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul vão se posicionar. Aceitaremos os novos integrantes? Todos, alguns. Vai a Argélia, vai a Indonésia, não vai o Cazaquistão, vai a Arábia Saudita, não vai a Argentina, ou vai todo mundo? Aceitaremos todos. E, na visão da China e da Rússia, não se trata apenas de atrair interessados nos investimentos e nos financiamentos do novo Banco de Desenvolvimento. A ideia é transformar isso em aliança política, econômica, não só comercial. Uma aliança econômica é muito maior do que uma aliança meramente comercial. Mas também uma aliança política, de apoio político. E, claro, algo que nos dois lados da mesa
começa a se desenvolver no tabuleiro. Alianças militares. Você já tem uma grande aliança ocidental do Atlântico Norte, que é a OTAN, com seu poderio militar extraordinário, e um movimento que foi concebido nos Estados Unidos para que haja uma aliança que, na verdade, seria um braço da OTAN, mas isso informalmente. Nada de formalizar isso, mas informalmente um braço da OTAN no Pacífico, com países da Ásia e da Oceania. A Austrália já está recebendo submarinos nucleares do Reino Unido. Aqui não se trata de armas nucleares, mas combustível nuclear que permite um trabalho silencioso, muito mais difícil de ser captado por radares, etc. A Nova Zelândia está uma bagunça tremenda, mas está sendo atraída pelos Estados Unidos para aderir à ideia e ao bloco. O Japão, e por isso os Estados Unidos se incomodam quando o Japão fala em mudar sua Constituição e passar a produzir e armazenar armas nucleares. Não é a preocupação com o uso de armas nucleares. É a preocupação que o Japão não dependa tanto do guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos. Ou seja, ter o Japão como dependente é muito interessante para os Estados Unidos. E a Coreia do Sul, permanentemente pressionada pelas tensões com a Coreia do Norte. E agora, as Filipinas, que com o Duterte tinha uma posição hostil aos Estados Unidos, mas com o Ferdinand Júnior, do antigo ditador Ferdinand Marcos, volta a dar piscadelas, né, para os Estados Unidos. E essa é a ideia. Como voltamos a ter uma bipolaridade de poder, a China e a Rússia sabem que o BRICS pode ser o ponto de partida para a sua própria aliança. Que pelo tamanho do desafio não pode ser apenas regional. Apenas com Ásia e uma parte da Eurásia, né, no caso da Rússia, mas algo muito maior. Com a África, com o sul da Ásia, com a Índia, sua importância econômica, tecnológica. Há projeções de economistas americanos de que a Índia em breve será o terceiro PIB do mundo, passando o Japão e a Alemanha. Passando primeiro a Alemanha, que está hoje em quarto, e o Japão, que está hoje em terceiro, ficando atrás só de Estados Unidos e China, e talvez até ameaçando a posição americana no hall de PIBs. E, claro, a América do Sul. Você ter Brasil e, quem sabe, a Argentina no mesmo bloco global é um peso decisivo em termos de relações com a América do Sul. Simplesmente Brasil e Argentina. E já tem o país mais importante do subcontinente, mais importante em termos de tamanho de economia, tamanho da população e tamanho do território, que é o Brasil. Então é nisso que se encaixa esse encontro da Dilma, né? E, lamentavelmente, o noticiário trata de uma fantasia, para na fantasia e ignora como esse encontro da Dilma com o Ramaphosa e com o Putin se encaixa naquilo que acontecerá na reunião da África do Sul, mas principalmente nos próximos meses e anos, com essa ideia de expansão do BRICS como bloco comercial, econômico, político e talvez militar.